Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E os bastidores de São Januário se agitaram muito na parte da tarde dessa quarta-feira, principalmente se tratando de Ricardo Gomes, o profissional que chegaria para ser o CEO do Vasco no ano de 2022, não virá mais, uma atitude que foi tomada em uma decisão conjunta com a atual diretoria por motivos financeiros envolvendo o empresário e o filho do Ricardo Gomes. A gente vai trazer essa notícia, de fato algo preocupante, porque a gente chega hoje, no dia 1º de dezembro, sem definição alguma de como será o departamento de futebol do Vasco para o ano de 2022. Um ano que será importantíssimo, pois se o Vasco não subir para a Série A no ano que vem, a situação ficará muito mais difícil do que já está. Além disso, vamos falar também sobre Zé Ricardo, o treinador que segue no Catar, sem definição alguma se virá ou não para o Vasco da Gama. E além disso, também falar sobre Carol Pfeiffer, que a investidora milionária se posicionou na parte da tarde e abriu o jogo do que irá acontecer daqui para frente, envolvendo ela e Vasco da Gama. Então, o vídeo está repleto de novidades e, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder o vídeo de hoje. Você vai ficar por dentro de muitas notícias e notícias importantíssimas sobre o seu clube do coração. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E também aqui embaixo, deixe seu like e o seu comentário sobre o que você acha desse momento, o que você acha da não vinda mais do Ricardo Gomes e também sobre a Carol Pfeiffer, se você acredita que ela poderá mudar essa situação do Vasco. Deixa aqui embaixo a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, porque a situação de fato é preocupante. Agora há pouco, na parte da tarde, vamos logo iniciar o vídeo se tratando sobre o Ricardo Gomes. Tivemos a notícia que ele não virá mais, ele que chegaria para ser o CEO do Vasco na próxima temporada, para ser aí mais claro, seria o diretor de futebol, a pessoa que iria gerir, né, o futebol do Vasco para a próxima temporada. O Vasco agora há pouco emitiu essa nota oficial, como está passando aí na imagem para vocês, dizendo o seguinte: o Clube de Regatas Vasco da Gama e Ricardo Gomes decidiram encerrar cordialmente nessa quarta-feira as negociações para uma possível vinda do profissional para São Januário. O Gigante da Colina segue reformulando o departamento de futebol visando a temporada 2022 e comunicará em seus veículos oficiais tão logo esse processo seja concluído. Segundo algumas notícias que eu também tive agora há pouco, né, a decisão partiu da própria diretoria vascaína, tanto por questões empresariais, já que o Ricardo Gomes tem um filho que é empresário e o mesmo gerencia carreiras de jogadores que fazem parte do Vasco, como o próprio Miranda e o Ricardo Gomes, e além disso as questões financeiras. As duas partes não teriam chegado a um acordo comum e devido a isso as negociações não foram encerradas, ou seja, o Vasco nesse momento chega no dia 1º de dezembro de 2021 sem ter definido quem será o CEO de futebol para a próxima temporada, quem será o diretor executivo para a próxima temporada e também quem será o treinador de futebol, pois o grande nome de fato é o Zé Ricardo e segue sendo ele. Porém, apesar de estar palavrado, apesar do canal Atenção Vascaínos da parte da manhã ter colocado aí o Zé Ricardo praticamente como definido, confirmado dentro do Vasco, esperando apenas alguns detalhes, tivemos notícia na parte da tarde também que ele ainda não conseguiu o distrito contratar para se livrar ali, né? Se livrar não, né? Mas para sair do país, ser dispensado de fato do clube e fechar com o Vasco. Ainda há algumas situações, alguns detalhes que acabam interferindo nesse processo de confirmação e de definição do Zé Ricardo ser o treinador do Vasco para o ano de 2022. Segue sim tendo grandes chances, segue sim sendo alvo da atual diretoria, mas alguns detalhes interrompem e também adiam o processo dessa reformulação de futebol do Vasco, principalmente com a chegada do treinador se tratando de elenco. Ou seja, volto a repetir, um absurdo sem tamanho. O Vasco chega no dia 1º de dezembro sem ter um treinador, sem ter um diretor executivo e sem ter um CEO de futebol. Ou seja, nada está certo, nada está pronto, toda a reformulação que foi falada ainda não aconteceu. Enquanto os rivais da Série B já estão aí se reformulando, já estão contratando e o Vasco está parado no tempo. Com relação, é claro, a diretora executiva, o Vasco tinha alguns nomes. O nome mais forte era o do Anderson Barros. Eu já vinha falando sobre isso, que ele estaria apalavrado também com o Vasco. Porém, após o bicampeonato do Palmeiras e as palavras do Abel Ferreira, né, sobre a excelência do trabalho do Anderson Barros dentro do Palmeiras, parece que ele vai permanecer no clube paulista e não fechará com o Vasco. Outro nome era o do Alexandre Matos. E em contato com o mesmo profissional, ele afirmou que de fato houve conversas dele com o presidente Jorge Salgado. Porém, o Salgado em nenhum momento
fez uma proposta por ele, demonstrou interesse pela chegada dele dentro do clube. Ele falou com as seguintes palavras: ao ser perguntado por que ele não veio para o Vasco, ele disse o seguinte: demorou um pouquinho a aparecer algo do Vasco para pensar, ou seja, demorou chegar alguma proposta. Ele terminou dizendo o seguinte: agora eu tenho outro caminho a trilhar, ou seja, agora eu não vou mais para o Vasco e eu tenho outro caminho, que será o Cruzeiro. Ele já está certo com o Cruzeiro e fechará com o clube de Minas Gerais para a próxima temporada, ou seja, Anderson Barros deve cair, o Alexandre Matos já caiu, e o outro, que também seria alvo do Vasco, Eduardo Freeland, diretor de futebol executivo do Botafogo, teve aí, hoje na parte da tarde, a confirmação que de fato recebeu sondagem com o Vasco. Em uma entrevista a uma rádio aqui do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: teve o diálogo entre os presidentes, no caso Jorge Salgado, presidente do Vasco, e o Durcésio Melo, presidente do Botafogo, para, no caso, consultar o Eduardo Freeland. E o Eduardo disse o seguinte: consultar sobre a minha situação. Foi apenas uma sondagem, mas eu, quando voltei, foi por um projeto aqui no Botafogo. Ou seja, mais o diretor executivo que rejeitou o Vasco e não virá para o Gigante da Colina no ano de 2022. Ou seja, torcedor Vasco nesse momento de mãos atadas, sem nenhum alvo, sem nenhum projeto, sem nada. De fato, uma bagunça. Eu sou difícil de falar, sou difícil de criticar, mas quando eu critico com notícias, critico com novidade. E realmente, o que a diretoria está passando nessa temporada é uma bagunça e realmente um despreparo total, inclusive um despreparo maior do que o do ano passado, pois quando foi confirmado que o Vasco não iria permanecer na Série A de 2020, né, no caso, a reformulação aconteceu de uma maneira rápida. Houve a contratação do Pássaro, houve a contratação do Cabo, houve limpa geral no elenco e agora nada disso aconteceu. O Vasco não tem o diretor executivo, o Vasco não tem o treinador, o Vasco não tem o CEO de futebol e o Vasco permanece com todas as peças que estão atualmente dentro do elenco. Uma vergonha, um absurdo, uma situação completamente preocupante que está acontecendo atualmente dentro da diretoria vascaína. Então, deixa a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha de todo esse assunto. E agora, falar sobre Carol Pfeiffer, porque, volto a repetir, o dia foi agitado em São Januário. A Carol Pfeiffer assinou, aquele termo, aquele ofício, documento que seria necessário para ela ter análise, ter ali, em mãos tudo que está acontecendo se tratando de finanças dentro do Vasco atualmente. Esse documento foi assinado por ela para que ela pudesse ter acesso a todos esses dados. Então ela já está com tudo na mão para realmente analisar a situação do Vasco e tentar achar uma solução. Segundo o Lucas Pedrosa, amanhã terá uma reunião nessa quinta-feira em São Januário com o presidente Jorge Salgado e o CEO Luiz Melo e, é claro, a mesma Carol Pfeiffer. O Lucas Pedrosa deixou bem claro que os próximos passos da Carol será entender alternativas para começar o trabalho de reestruturação financeira dentro do Vasco com um plano estruturado. Para ser mais claro, ela precisará, ao lado, é claro, do Vasco, um estudo para que ela vai fazer um estudo com a sua equipe que ela tem, de reestruturação, de captação de recursos, para ir ao mercado e trazer novas receitas para dentro do Vasco. E ela disse que vai fazer isso, o Lucas Pedrosa, aliás, confirmou isso, que ela estará fazendo isso independente do que o Vasco esteja fazendo. Por outro lado, se tratando da transformação do Vasco em uma SAF, numa sociedade anônima do futebol. E lembrando também uma notícia importante, ela não tem nada a ver com essa transformação do Vasco em clube empresa. O que ela está fazendo dentro do Vasco é uma reestruturação financeira no modo de associação, ou seja, nos modos que o Vasco opera atualmente no mercado do futebol, sem ser clube empresa, mas sim ainda sendo uma pessoa jurídica. E agora, se tratando aqui, sobre o pronunciamento dela, porque ela de fato abriu o verbo, soltou ali o verbo, aliás, abriu a boca, falou sobre o que ela acha e o que está acontecendo por ela nesse momento dentro do Vasco. Ela deixou bem clara que já toda a análise, toda a pesquisa feita por ela através de suas redes sociais, para ser mais exato, no seu Instagram, já está sendo analisada. Uma professora dela na FGV, que se chama Zila, a responsável pela área de captação da equipe dela, já está fazendo toda essa análise. Ela tem um know-how muito bom, que no caso seria um perfil excelente para fazer essas análises de pesquisa. É uma das melhores do mercado. A pesquisa, para vocês terem noção, chegou a 69 mil pessoas preenchendo os dados e o grande objetivo é entender o perfil de consumo do torcedor vascaíno para encontrar as empresas que se adequam com o torcedor. No caso, teve várias perguntas feitas durante a pesquisa, se tratando de algumas empresas, de operadoras de seguro. Então, a Carol deve ir ao mercado após realizar ali os dados, analisar toda essa pesquisa e ir com as empresas corretas para levar investimento ao Vasco.
A Zila, no caso, a professora, já está aí tabelando essa pesquisa e vai apresentar isso para a diretoria nessa provável reunião que irá acontecer amanhã. Os próximos passos é, de fato, entender a situação do clube e, com relação à venda, ela também se posicionou. Ela disse que não vê com maus olhos essa transformação do Vasco em um clube-empresa, acha um processo natural de profissionalização nos clubes do futebol brasileiro, mas deixou bem claro que não tem nada a ver com isso. Disse que tem que entender antes todo o processo realizado por essa atual diretoria para somente após isso, de fato, dar a sua opinião. Então, sem muita enrolação, deem uma olhada aí nas próprias palavras da Carol Pfeiffer, né? Ela fez um vídeo grande no Instagram, então ele vai ficar aí pra vocês. E é claro, eu vou encerrar por aqui e vocês terminam com o vídeo da Carol. Mas antes, gostaria de te agradecer por você ter ficado aqui até o final. Se você curtiu o nosso vídeo, se inscreva, deixe seu like e a sua opinião sobre esse absurdo que está acontecendo no Vasco atualmente. Vasco de fato largado. Chegamos hoje no dia 1º de dezembro e até o momento nada se tratando de reformulação do departamento de futebol. Deixe sua opinião, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, saudações vascaínas e fiquem agora com o vídeo da Carol Pfeiffer sobre tudo o que está acontecendo no Vasco atualmente, se tratando da chegada da investidora. Abraço, rapaziada, e saudações. Atualizar sobre o Vasco, tá? Então, eu tenho dentro do meu time uma pessoa maravilhosa chamada Zila, que foi minha professora na faculdade, se aposentou dando aula na FGV, tá? Depois de 30 anos de FGV, ela era responsável pela área de captação, inclusive, da FGV, manja pra caramba sobre o assunto e também dava aula de pesquisa de mercado, ainda dá aula de pesquisa de mercado. Deixa eu deixar muito claro aí pra vocês. Então, é uma pessoa que mais tem know-how sobre isso, né? Sobre pesquisa, que foi o que a gente fez com a torcida vascaína para entender o consumo, o estilo de consumo do vascaíno. Para que isso? Para encontrar as melhores empresas que possam ser parceiras e possam aí patrocinar, colaborar com o Vasco, ou seja, trazer mais receita para o time para poder arrumar a casa. E ela está tabelando, acabei de falar com ela sobre isso, ela tá tabelando depois de 69 mil respostas, tá um trabalhinho, né? Pra quê? Pra que a gente possa apresentar isso para a diretoria do Vasco, em particular para o VP, né, de marketing, que é o Vitor Roma. Continuando aqui, então, apresentar para o Vitor Roma isso, para que a gente possa entender quais são as parcerias que já existem, quais são as empresas que possam ser parceiras, as empresas que estão dentro do meu networking, dentro do networking também, né, da Zila, que fez isso por muito tempo, essa área de captação. Então, ou seja, de profissionalizar isso. Com dados, com números, fica muito mais fácil da gente mostrar argumentos. Afinal, né, contra números não há argumentos. Então, a gente sempre trabalha aqui com dados. Essa é uma parte. A segunda parte, como prometido, assinei o NDA. Agora os próximos passos é entender toda a situação financeira dentro do clube e se existem alternativas, quais são elas. Vou deixar claro que sobre a notícia que saiu e muita gente estava preocupada aí, se o clube vai ser vendido ou não, gente, eu não vejo isso com maus olhos, né? Acho que é um processo natural que o clube está fazendo para profissionalizar ele, tá? Mas eu não participei de nada disso, isso não tem nada a ver comigo. Então, eu não quero falar sobre essa medida em particular, tá? Só para deixar isso muito claro. Então, isso não partiu de mim, né? Isso já estava acontecendo mesmo, porque eu acabei de conhecer a história aí do Vasco, né? De conhecer as pessoas envolvidas no Vasco. Então, esse é um processo que já estava acontecendo provavelmente. E que ele deve ter um propósito muito claro, que não é ainda do meu conhecimento, tá? Mas é importante de dizer que antes de qualquer crítica, de qualquer, né, burburinho, é importante entender o que está acontecendo, né? Então muita gente fala, não, mas vai ser vendido, olha que porcaria, não sei o que, nananã, e pelo contrário, eu acho que isso tem algumas boas alternativas com essa medida aí de trazer mais investidores, de trazer credibilidade, etc., mas tem que entender todo o contexto, tá? Enquanto não tiver todo o contexto, não posso opinar, mas isso não tem nada a ver com o que eu venho estudando, olhando, e aí as minhas iniciativas para tentar ajudar. Por fim, pessoal, eu vou pedir duas coisas. A primeira, paciência, tá? Então, acho que assim, todo mundo aqui é muito sério, a gente precisa levar a história a séria e a gente leva ela a séria estudando, tá? E ouvindo, e entendendo, e montando estratégias de fato. Tá? Então, cuidado com a ansiedade. Obviamente, a solução não vai ser da noite pro dia, numa única reunião. Então, não estou aqui chegando com uma proposta e uma solução milagrosa de arrumar tudo e semana que vem tá tudo resolvido, né? Então, acho que é importante aí de alinhar essas expectativas. E eu vou pedir, gentilmente, que eu acho que é ruim, né? Qualquer tipo de pressão sem conhecimento para a diretoria atual e etc. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para do lado de ninguém,
né, numa questão política aí, mas para deixar muito claro que o importante é o bem maior. Então, todos precisamos estar empenhados em trazer resultados.